É um dia especial, para mim é o mais especial de todos, esse momento que nos reunimos para glorificar a Deus, para adorar Jesus, e somente Ele, que é digno de toda glória, toda honra, todo poder, é de fato um momento muito especial. Falei domingo passado aqui, ficar um domingo a gente aguenta, três a gente já sofre, né? Pelo menos quem ama a igreja tem esse sentimento. Vou ficar um pouquinho mais perto aqui. Irmãos, nós vamos, da mesma forma que nós, com alegria, nós cantamos ao Senhor, consagramos os nossos dízimos a Ele, nós vamos ler a palavra nesse instante, a palavra do Senhor, que é maravilhosa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não é à toa, não é por acaso que a Bíblia é o livro mais vendido, mais lido em todo o mundo. É impressionante. Há um link, eu não tenho ele aqui, não sei porque eu vou falar dele, seria bom se eu tivesse para mostrar agora, eu tenho, mas não tenho aqui agora. Mas se a gente entra nesse link, que é do YouVersion, aquela Bíblia eletrônica, a luzinha vai piscando no mundo inteiro onde alguém está lendo a Bíblia eletronicamente. E você fica impressionado, né, como a Bíblia está em todo o mundo. Tá. Já vou falar, os jovens vão sair, adolescentes, middle e high school, podem sair para a sala de jovens, pastor Tiago está aguardando com vocês. Hoje é dia de ir para lá, domingo que vem é dia de ficar aqui, que é o dia da ceia. Mas eu falando sobre isso, e não é à toa, irmãos, porque nós temos sede, obrigado, nós temos sede de algo, obrigado Sônia, de algo maior, de algo que possa preencher a nossa vida, o nosso ser, de alguém que possa trazer respostas para os nossos questionamentos, e não há absolutamente ninguém que possa fazer isso, a não ser o nosso Criador. Deus é o nosso Criador. Ele nos criou como somos, homens e mulheres, não importa o que Darwin disse, não importa o que muitos querem nos convencer, nós fomos criados por Deus. Ele é o Criador, criou homem, mulher, e Ele sabe o que fez. Ele conhece-nos no mais profundo do nosso ser. Os nossos questionamentos, as nossas perguntas, os nossos conflitos, a influência que o pecado exerceu sobre nós e as mazelas da nossa vida por causa do pecado. Deus conhece todas as coisas e Ele é tão grandioso, tão misericordioso, que Ele não nos abandonou. Dentre tantas outras coisas, a principal delas, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que veio a este mundo para nos reconciliar com Deus, Ele também inspirou homens para escrever, para registrar a sua palavra, de modo que a Bíblia é o nosso manual de vida. É o nosso manual de vida. Então é olhando para a Bíblia que nós vamos aprender a viver de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para que vivamos. Não é com os outros livros, por mais que possam nos ajudar em muitas coisas e nos inspirar. Não é com pessoas que estão inventando coisas novas em nome de Deus, querendo trazer espiritualidade nova. Não, é tudo na Bíblia. Se estiver contrário à Bíblia, está errado. E por mais que a gente saiba que existe uma certa complexidade em entender a Bíblia, porque é um livro que foi escrito no período de 2000 anos, certo? Desde Moisés até o primeiro século da era cristã, por mais de 40 autores diferentes, numa cultura estranha à nossa, em línguas estranhas à nossa língua, eu preciso dizer para você que é simples. Viver a vida como Deus quer que nós vivamos, não é algo complicado, é algo extremamente simples. Então eu não estou aqui hoje para te emocionar, e esse não é o meu papel. Eu estou aqui para te ensinar a palavra de Deus. Eu creio que ela é a palavra de Deus, e se nós queremos viver a vida de acordo com o que Deus tem para nós temos que nos voltar para a Bíblia. Por isso a nossa série interminável, chamada E Disse Jesus. Jesus é a palavra. Ele viveu a palavra, Ele é a palavra, é o verbo que estava antes de todas as coisas presente na Santíssima Trindade que veio a este mundo.
E olhando para Jesus e para os ensinamentos de Jesus, nós vamos entender profundamente o que Deus Pai, Filho e Espírito Santo quer para nós hoje, em pleno século 21, na pós-modernidade, com todos os desafios que nós temos que lidar no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, enfim, na nossa existência como um todo. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, nós vamos ler versículos 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Certamente, se você é um leitor das Escrituras, ou parte da igreja, ou de outra igreja, você está muito familiarizado com esse texto, que é um texto que não traz para nós nenhuma novidade, pelo fato de o conhecermos bem. E esse texto diz então assim, Mateus, capítulo 7, para quem perdeu aí, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos aqui neste lugar este que o Senhor nos deu, que o Senhor separou para ser um lugar de oração, para ser um lugar de adoração, para ser um lugar onde nós aprendemos a Tua palavra, proclamamos a Tua palavra. Nós te agradecemos por essa manhã, por tudo que já aconteceu até aqui neste culto, neste momento de assembleia do Teu povo, da Tua igreja. Te agradecemos pelo que vai acontecer a partir de agora. Ó Deus, em nome de Jesus, o que nós queremos agora, depois de cantar louvores ao Teu santo nome, engrandecer o Teu santo nome, consagrar os nossos dízimos, é sermos guiados pelas páginas da Tua palavra, para que nós possamos encontrar a verdadeira vida que o Senhor quer que vivamos, que alegra ao Senhor, segundo o Teu propósito, segundo o Teu coração, segundo a Tua revelação para o Teu povo nos dias de hoje. Abençoa-nos, ó Deus, iluminando-nos com o Teu Espírito Santo, para que possamos entender aquilo que foi inspirado pelo Senhor, ó Deus, e registrado pelos Teus servos, a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu comecei o meu final de semana ontem, no sábado. Bom, final de semana começa na sexta, né? Aliás, sexta foi um momento de encontro lá na minha casa, quando nós retomamos a célula do Intergarden, o New Hope Casa do Intergarden. Muito obrigado aos irmãos que apareceram lá. Foi muito bom estar com vocês e conversar com vocês naquela oportunidade. Mas ontem eu tive a oportunidade de ir ao Word of Life, que é o Palavra da Vida. Por quê? Porque o nosso jovem formando, graduando, Gabriel Coelho, que está ali ao lado do seu papai, da sua mamãe, do seu tio. Eu queria que vocês aplaudissem o Gabriel. Foram 2 anos no Instituto Palavra da Vida, e ontem foi um dia de festa naquele lugar. Parabéns, Gabriel, que Deus abençoe a sua vida, e como eu disse ontem, vai começar para valer agora, hein? Vai começar, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Foi lido naquela ocasião parte do Salmo 119, que foi uma espécie de tema principal da manhã daquela formatura. Salmo 119. O Salmo 119, ele todinho fala sobre a palavra de Deus, sobre as leis do Senhor, sobre os decretos do Senhor, como a gente precisa voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor e viver segundo ela. E algo que foi destacado e ministrado aos presentes foi a simplicidade da vida cristã. É isso? Entendi, Gabriel? Entendi, né? Joia. Foi a simplicidade da vida cristã.
Jesus, em Mateus capítulo 10, no mesmo evangelho que lemos, versículo 16, quando ele envia os seus discípulos para uma missão, ele vai falar para os seus discípulos: sejam prudentes como as serpentes, mas também simples como as pombas, ou como a pomba. Isso veio ao encontro de uma das perguntas feitas por um jovem da nossa igreja na reunião da última quarta-feira. Tive a oportunidade de participar com os jovens e tivemos um momento de perguntas e respostas, e uma pergunta que chegou a mim naquela ocasião foi: como ter uma vida com Jesus consistente? Me impressionou essa pergunta, porque jovens, adolescentes preocupados em como ter uma vida cristã com consistência, real, verdadeira, que agrada a Deus. Não há necessidade de complicar as coisas para responder essa pergunta, pois a resposta é e deve ser simples, como simples é a fé e os princípios cristãos sobre os quais estamos firmados. Todos nós, como eu disse anteriormente, conhecemos esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 7. Ele fala sobre o fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa fé, da nossa existência, e esse fundamento não é outro senão o próprio Senhor Jesus, é o que o texto nos fala, mas ele deixa claro que é Ele por meio das suas palavras, por meio dos seus ensinamentos, ou seja, nós como cristãos temos um alicerce, temos um fundamento, esse fundamento, esse alicerce é Jesus, é a palavra de Jesus. E esse texto é a conclusão, o encerramento de um famoso sermão de Jesus proferido aos seus discípulos, que é o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Está aí no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. E esse Sermão da Montanha constitui, não muito em teologias complexas de serem discutidas e entendidas, mas de ensinamentos muito claros, muito práticos de Jesus para a vida dos seus discípulos, coisas que Jesus ensinou, coisas que ele mostrou o caminho, coisas que Jesus disse. E disse Jesus, e quando Jesus diz, feliz é aquele que para ouvir. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja. E o resumo é simples: de nada vale você ouvir a voz de Jesus e não seguir a Jesus. De nada vale você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é o propósito de Deus para a sua vida, e não viver esse propósito. Nada vale saber tudo sobre a vida cristã, sobre as suas práticas mais comuns, mas viver como um pagão, como alguém que não crê em Deus, que não conhece a Jesus. Nada vale aprender os mandamentos e princípios da vida cristã, como explicados e ensinados por Jesus, e não praticá-los. O final que o texto nos revela para aqueles que conhecem, para aqueles que sabem, para aqueles que entendem, mas ignoram, é a ruína. A chuva vem sobre todos, bons e maus. A tempestade sopra sobre a casa de todas as pessoas. Não há isenção para absolutamente ninguém. Você nasceu num mundo corrompido pelo pecado e por causa disso, hoje você está feliz e exuberante com a sua vida boa que Deus tem te dado, mas amanhã você pode ser impactado pelas forças do vento, das águas tumultuadas. Mas o que o texto diz é que nós podemos, ouvindo, aprendendo, conhecendo o propósito e praticando esses propósitos, ainda que nós estejamos sendo atacados por forças naturais, atacados por problemas jogados a nós por causa do inimigo, que é o inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus, que é Satanás, ainda que nós sejamos atacados, justo ou injustamente, por pessoas
denigrindo a nossa imagem, nós podemos passar por tudo isso sem ver a nossa casa, a nossa vida desmoronar. É o que Jesus está dizendo aqui na conclusão do sermão dele. Olha, eu estou ensinando, eu estou falando, mas é o seguinte, se você não prestar atenção e obedecer e praticar, você está perdendo o teu tempo. Você está perdendo o teu tempo. A casa um dia cai, a casa um dia desaba. Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês 5 princípios para uma vida cristã bem-sucedida. Esses princípios estão, de alguma forma, explícito ou implicitamente dentro do Sermão da Montanha, e eu creio que isso é extremamente relevante para a nossa vida, para a nossa igreja, para que nós possamos viver uma vida cristã bem-sucedida. Preste atenção, antes de entrar nesses 5 princípios, eu não posso deixar de mencionar que no domingo passado nós fomos questionados acerca de algumas coisas aqui. E a pergunta que nos foi feita é se a vida que nós estamos vivendo vale a pena se colocada diante do grande sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Será que vale a pena o que nós estamos fazendo com a nossa vida? E aí algumas coisas foram mencionadas. O ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, isso é relevante, isso é importante, mas não é tudo. Ser uma pessoa bem-sucedida na sua família, isso é maravilhoso e tremendamente importante, mas ainda não é tudo, por mais que isso faça parte da vida cristã. Ser uma pessoa reconhecida pela sua intelectualidade, pela sua produção literária, pelos livros que você escreve e vende, mídia best-seller, pela sua projeção nacional e internacional. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, tudo isso tem a sua relevância, mas não é tudo. Se em todas estas coisas e outras mais que você possa imaginar, você é bem-sucedido, mas na sua vida cristã, você é um fracassado, você tem um grande problema para resolver na tua vida, porque todas essas coisas não vão te levar a lugar nenhum. Mas a vida cristã vivida no poder do Espírito Santo, de acordo com o que o Senhor quer que nós vivamos, ela nos conduz a Deus e à vida eterna. E ela nos capacita até que sejamos chamados para entrarmos na vida eterna de fato, a vivermos uma vida vitoriosa aqui. Hoje, agora, no presente. Certa vez perguntaram para Tiger, como é que é o nome dele? Tiger, esse mesmo, o golfista, né? Qual o segredo para ele se manter no top número 1 por tantos anos? Nem sei se hoje ele ainda está, se ainda joga. E ele disse que a prática que ele não abria mão era que em todos os seus treinamentos ele pegava o seu livro de introdução, princípios básicos ao jogo do golfe. E mantendo aqueles princípios vivos dentro dele, ele era capaz de jogar com tanta precisão e ganhar inúmeros títulos como ele ganhou. Às vezes a gente pensa que as pessoas que são vitoriosas são porque são. Não se esforçam, não fazem nada, não estudam, é apenas consequência de alguma coisa que está acontecendo. Como se fosse tudo mais fácil para elas do que para nós, nos nossos desejos, nos nossos desafios, nas nossas coisas. A vida cristã, meus queridos irmãos, é uma maratona. Nós estamos perseverando, nós estamos caminhando, nós não podemos olhar para trás, porque quem tem posto a mão no arado não olha para trás, disse Jesus. E no meio dessa caminhada nós encontramos terrenos áridos, terrenos complexos, nos quais não há como fugir, não existem atalhos, nós precisamos passar por esses terrenos. Então nós precisamos olhar para o manual da vida, o manual da carreira,
o manual dessa carreira que não termina e extrair aqueles princípios que são tão básicos e que nós não podemos deixar fora da nossa palavra. O primeiro princípio que nós queremos destacar para uma vida cristã bem-sucedida é o nosso relacionamento com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Olhe, dentro do próprio sermão, eu queria que você ficasse aí com a sua Bíblia aberta, ou o seu telefone, o que você tiver, porque nós vamos ler muitos textos bíblicos hoje. Hoje a pregação não é expositiva só naquele texto, mas nós vamos passear um pouco pelos escritos de Jesus e alguns escritos dos apóstolos. Mateus capítulo 5, dentro do Sermão da Montanha, algo que o Senhor Jesus falou então para os seus discípulos naquele monte. Versículo 17, diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Percebam, irmãos, eu estou falando para vocês, igreja do Senhor Jesus, discípulos de Jesus, o nosso mestre, ele olhava na sua vida para a palavra, para a lei, para os profetas, e dizia: olha, eu não vim acabar com isso, eu vim para cumprir isso. Ele lidava com seriedade os escritos sagrados do seu povo, que foram deixados por meio dos seus profetas, por meio dos seus líderes chamados e levantado por Deus. E ele vai falar que não veio revogar, mas ele veio para cumprir, e de fato ele cumpriu cabalmente a lei, a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, andando um pouquinho mais, versículo 15, Jesus vai falar e alertar os seus discípulos para tomar cuidado com os falsos profetas. Olha o que está dizendo: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. E aí ele continua falando. Mais uma vez, Jesus traz um ensinamento, um alerta para os seus discípulos sobre algo que está relacionado com a palavra de Deus, a importância de nós compreendermos, de nós entendermos a palavra de Deus. Ele está falando sobre aqueles que virão e entrarão nas nossas portas, no nosso meio, nos enganando por meio de palavras que são falsas, de palavras que não são verdadeiras, conjecturas humanas que nada podem transformar ou mudar a nossa vida. Em 2 Timóteo, se você quiser caminhar comigo lá, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, estou em 1. O apóstolo Paulo vai escrever ao jovem Timóteo. E o que ele vai dizer? Aliás, a partir do versículo 14, 3,14 de 2 Timóteo. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Olha só, permaneça naquilo que aprendeu. Tem que aprender e permanecer naquilo que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não é qualquer coisa, irmãos, que nós podemos crer. Nós precisamos aprender naquilo que é, de fato, a verdade revelada por Deus. Aí vem o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmãos, você tem tido problemas na tua casa com teus filhos? Use a Bíblia para corrigi-los. Porque a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Se eu vier a ter problema com a igreja, eu vou voltar os meus olhos para as Escrituras e confrontar a igreja com essas questões baseado na palavra de Deus. Não é na minha palavra, não é na sua palavra, mas é naquilo que Deus tem revelado para nós por meio da sua palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque senão viramos tiranos dentro da nossa casa, viramos tiranos espirituais ou religiosos da igreja, e nós não podemos fazer isso, porque Jesus nos liberta, Ele não nos aprisiona. Então, olha que beleza que é a palavra de Deus. Agora vai lá para o Salmo 119, que eu já mencionei no início da palavra de hoje. Salmo 119. Seria impossível a gente fazer a leitura, pois este é o maior salmo da Bíblia, mas
nós vamos ler apenas alguns versículos e eu gostaria que você me acompanhasse. Versículos de 9 a 16. Olha a beleza do que o salmista, inspirado, como acabamos de ler, registrou. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Irmãos, o nosso primeiro mandamento para uma vida cristã bem-sucedida: leia a palavra, medite na palavra, viva a palavra de Deus. Amém? O segundo princípio, dentre muitos que estão presentes no Sermão da Montanha, mas eu selecionei apenas 5 hoje, eu quero voltar para Mateus capítulo 5, é a vida de oração. A vida de oração. Todos nós podemos dar aulas sobre o que é a oração, tenho certeza disso. Mas eu queria olhar para as palavras de Jesus e ver como Jesus, e lembrar que Jesus, ele não apenas falava sobre oração, mas ele tinha uma vida de oração, e constantemente ele se retirava a só, ou então levava os discípulos com os quais ele tinha uma maior proximidade, para o quê? Para orar e para falar com Deus. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Que recompensa é essa? O fato de serem vistos pelos outros e aplaudido pelos outros. Aquele que gosta de orar para aparecer, certo? Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Ok, Jesus não está falando que a única maneira de orar, a maneira correta, é a oração sozinho no quarto de portas fechadas, você e Deus. O que ele está combatendo aqui é a hipocrisia daqueles que oram em público, quando orando em público, desejam ser vistos pelos homens e aplaudidos pelos homens. Jesus não está dizendo que nós não podemos orar quando estamos reunidos na igreja. Jesus não está dizendo que nós não podemos orar uns pelos outros. Jesus não está dizendo que nós não podemos levantar um clamor para que Deus cure alguém que está enfermo e que nós conhecemos. Jesus está falando que nós não podemos nutrir as aparências, querer mostrar para as pessoas algo que nós não somos de fato. A nossa oração precisa ser sincera, verdadeira, e o nosso objetivo deve ser falar de fato com Deus, dirigido a Deus, em nome de Jesus, e Ele nos ouvirá. E aí segue outras orientações que vai culminar no Pai Nosso, que é Ele nos ensinando a orar, tão preocupado, que a gente tem uma vida de oração que ele nos apresenta um modelo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, etc e tal. Mas quando você vai um pouquinho mais para frente e vira a página, no capítulo 7, a partir do versículo 7, Jesus volta a falar sobre a oração e ele encoraja os seus discípulos a orar. E ele vai dizer: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que recebe pede, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas para os que lhe pedirem. Que coisa linda, maravilhosa, irmãos. Então Jesus está falando aqui sobre a oração. Tudo que nós pedimos nos será dado, tudo que se nós buscarmos, nós o encontraremos. Deus não se esconde de nós, Ele se revela a nós quando nós buscamos. Se nós batermos na porta do coração do Senhor, Ele vai abrir estas portas. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, àqueles irmãos, ele fala que a oração, ela não é apenas um momento para a oração, mas é um estilo de vida. Quando ele fala, orai sem cessar. Você está entendendo? Ele não está dizendo que aquele momento em que eu paro para orar não tem validade. Ele não está dizendo isso. Mas ele está aprofundando e acrescentando uma verdade maravilhosa. É que esse momento, tanto que eu paro para orar, mas todos os momentos, instantes da minha vida, eu esteja em espírito de oração. Ou seja, é um estilo de vida. Eu não oro quando estou na igreja apenas. Eu não oro apenas quando eu paro para orar. Mas eu estou trabalhando e ali eu não posso parar para orar, porque senão o meu patrão vai me mandar embora. Eu estou na escola, não posso parar para orar, porque senão o meu professor vai me repreender, e etc. Mas eu estou com esse espírito de oração o tempo todo. Eu estou diante de Deus o tempo todo. Eu estou no Santo dos Santos o tempo todo. Então, eu estou em oração. Eu estou em oração, eu estou em espírito de oração, eu estou conectado com Deus o tempo todo, eu converso com Ele, ainda que eu não abra a minha boca o tempo todo, eu falo com Ele. Quantas vezes, irmãos, problemas simples do nosso cotidiano não são resolvidos porque nós não estamos em espírito de oração, e nós não oramos por aquilo, mas pequenas coisas e coisas complicadas podem ser desembaraçadas quando nós estamos constantemente na presença do Senhor em oração. Isso é para mim, isso é para você. Isso é para fazer de mim um servo aprovado, um cristão vitorioso. É para mim, é para você. Esses 2 primeiros mandamentos nos levam a uma prática de espiritualidade muito simples. Pode ser o nosso devocional diário, porque não estamos falando contra isso, pode ser a nossa hora de silêncio, nossa hora de nos dedicarmos única e exclusivamente a Deus. Meus irmãos, preste atenção, nós somos igreja, nós somos de Jesus, nós vivemos com Jesus e para Jesus. Nós precisamos conhecer a palavra de Jesus e nós precisamos orar constantemente, sem cessar. Em terceiro lugar, para uma vida cristã bem-sucedida, nós precisamos cuidar da nossa vida de comunhão com os irmãos. Comunhão com a nossa igreja. Meus queridos, nós somos atacados dia e noite de diversas maneiras em todas as áreas da nossa vida cristã, mas a área do relacionamento humano, do relacionamento entre irmãos e irmãs, pode ter certeza que é uma das mais atacadas. O diabo quer envergonhar a igreja de Jesus, quebrando a comunhão entre os irmãos, fazendo com que os irmãos, e eu me incluo dentro da nossa língua portuguesa, a isso, fazendo com que a gente troque atitudes de amor pela impulsividade do ser humano, principalmente no calor de determinadas situações. E isso fere profundamente a vida da igreja. Isso traz consequências terríveis para a igreja. E não é para a igreja Nova Esperança, é para a igreja de Cristo. Agora, lembre-se que quando eu falo que isso traz consequências terríveis
para a vida da igreja, eu preciso trazer à sua memória que você é a igreja. Essas consequências terríveis vão recair sobre a minha vida, sobre a sua vida, de modo que aquilo que está ruim pode vir a piorar. Mas se nós nutrirmos a comunhão verdadeira, bíblica, como Deus nos criou e nos chamou para sermos, aquilo que está ruim vai melhorar para a honra e glória do Senhor Jesus. Depende do que nós fazemos, depende da maneira como nós queremos nos relacionar. Então, essa comunhão está intimamente ligada com o relacionamento com os nossos irmãos. Jesus não fala explicitamente no Sermão da Montanha sobre isso, mas fala de forma implícita, em pelo menos 2 textos, né? O primeiro está ali no capítulo 5, versículo 22, quando ele diz: eu, porém, lhes digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, está sujeito a julgamento, e quem insultar, olha que coisa, hein? Primeiro julgar, agora insultar. O insultar é mais ou menos aqui, quando um irmão, quando o pastor, quem quer que seja na igreja, vira para o outro e fala: você sabe com quem que você está falando? É mais ou menos isso. Tem gente que pensa que está acima, que foi promovido nessa vida a um grau de retidão, de espiritualidade, que está acima do outro. Então, assim, você sabe com quem que você está falando? Então, está falando: eu, porém, lhes digo que todo aquele que irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus não brinca com a sua família. Jesus não brinca com a sua igreja. E Ele não quer que nós tratemos a igreja que é dele, o corpo dele, de forma leviana. Não pode. De modo que, para nós termos uma vida cristã bem-sucedida, nós precisamos viver em comunhão, defender a comunhão, colaborar com a comunhão, nos esforçar para estarmos sempre em comunhão, bens uns com os outros. O apóstolo Paulo diz que nós devemos, naquilo que depender de nós, termos paz para com todos. Quem, gente? Está vendo como precisa ler a Bíblia? Primeiro ponto. Todos os homens, com todas as pessoas, principalmente os da família da fé. Irmãos, família da fé. Eu tenho um DNA, você tem outro. Eu tenho um sangue correndo aqui. Por mais que você tenha sangue, é diferente, porque eu tenho uma família biológica. Mas Deus nos criou, isso é projeto divino, não é humano. Deus nos criou e fez de nós uma família. Nós cantamos, somos corpo e assim bem ajustados. Lembra dessa canção antiga? Isso é maravilhoso, onde pessoas diferentes, com históricos de vida diferentes, com experiências diferentes, se reúnem numa única família, e vive isso intensamente, apesar dos problemas, apesar das diferenças. Nós trazemos as nossas diferenças não para nos separar, mas para nos unir e nos fortalecer, e aí nós complementamos um na vida do outro, naquilo que é necessário. Por isso que Deus distribuiu dons na sua igreja. Você tem um dom, você tem talentos que Deus deu a você e não deu para outras pessoas. Então nós ajustamos o corpo quando nós estamos em comunhão, dispostos a viver essa comunhão, sem qualquer indiferença. Nós nos levantamos contra os nossos irmãos, nós soltamos impropérios contra os nossos irmãos. Isso é lamentável, mas isso acontece. Mas há perdão, há restauração. Quando a ficha cai, eu posso corrigir isso, de modo que, quando nós deitamos à noite e colocamos a cabeça no nosso travesseiro, meus queridos irmãos, nós precisamos ter paz. Se tem alguém aqui nessa manhã, que quando vai dormir não dorme, por causa de uma ira que não vai embora, por causa de uma ferida que não cicatrizou, meus queridos irmãos, isso vai levar você a se afundar
cada vez mais e mais em precipícios, em profundidades de agonia no seu espírito, na sua alma, nas suas emoções. Então você precisa, em nome de Jesus, se libertar de qualquer sentimento contrário que você tenha em relação aos irmãos da fé, e eu vou dizer, com todos os homens, para que você tenha paz, para que você seja curado em nome de Jesus. Agora, eu vou pular um pouco o texto aqui, mas tem um que eu quero ler, porque nós precisamos entender como Jesus trata isso com tanta seriedade. Jesus orou por nós, vocês sabem disso, né? Antes dele morrer, é chamada a oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, ali ele ora pelos discípulos e vai falar, olha, eu não oro apenas por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, estes somos nós, ou todos aqueles que não estiveram presentes com Jesus durante a sua vida, durante o seu ministério, mas depois de morto e ressuscitado, viessem a crer no nome dele. Jesus ora pela sua igreja, e ele continua sendo o nosso advogado junto ao Pai. E aí, no capítulo 17, versículos 20 a 23, diz assim, não peço somente por estes, é o que eu mencionei, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam, o que, irmãos? Para que todos sejam um, dona Elza. A ideia de unidade, de comunhão, né, de estarmos juntos apesar das diferenças. E como tu, ó Pai, Jesus está orando por mim e por você, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Como isso é importante, irmãos? Como isso é importante? Eu me lembro uma vez, quando era adolescente, nós fomos participar de um festival da canção gospel, numa cidade vizinha, e nós estávamos um grupo de jovens carregando instrumentos e tal, e assim que chegamos na rodoviária, depois de tudo, perdemos, né? Eu estava tocando guitarra, tinha que perder mesmo, né? E aí, a gente saiu para a rodoviária, e estávamos ali conversando, falando sobre as coisas, e aí o senhor que estava vendendo os tickets, né, de passagem de ônibus, virou para mim e falou assim, vocês são todos cristãos, né? Eu falei, somos. Como é que o senhor sabe? Ele falou assim, porque está na cara de vocês, o que vocês são. Um espírito de alegria, de paz, de amizade, de confraternização, não de gente emburrada, carrancuda, você está entendendo? Então, tem que abrir mais um sorriso gostoso aí, gente. Vamos consertar, vamos pedir para Deus, nós falamos sobre a oração, que se a gente pedir, Ele faz. Ele não vai fazer quando a gente pede besteira, ele vai fazer quando a gente pede aquilo que é lícito diante dele. Então, se tem mágoa, se tem feridas, se tem inimizade, pede para Deus, coloque isso diante de Deus, em nome de Jesus, você vai ser curado e você amanhã vai dar risada de tudo isso. Amém. Você está entendendo? Seja com quem for, aonde for, nós precisamos cuidar disso. Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, é um tema também, um texto muito conhecido, lindo, 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 que diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, os prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Irmãos, nesse ambiente de alegria, de comunhão, de amor sincero, verdadeiro, é onde os sinais começam a acontecer. Muitas vezes nós queremos que Deus faça um milagre na nossa vida, mas o nosso coração está empetrecido em relação a determinadas coisas. Como que Deus vai agir? Como que Deus vai fazer um milagre, uma cura física, a solução de um problema, de um documento, se o coração está cheio de amargura? É difícil, irmãos. Nós somos seduzidos hoje por igrejas onde os sinais estão acontecendo, ou pelo menos dizem que estão acontecendo, porque nós gostamos de sinais, e os sinais são bons, eu quero ver milagres acontecendo, eu quero ver gente ser curada, eu não posso determinar cura para você, mas eu conheço um Deus que se eu orar, Ele pode curar a tua vida. Você está entendendo? Mas existem os princípios básicos. O milagre é o extra, o milagre é o plus, é o extra bônus, entendeu? Mas existem os princípios básicos que nós precisamos viver, de modo que o nosso terceiro mandamento para uma vida cristã bem-sucedida, misture-se com os irmãos da igreja,
Dê preferência, sim, a construir relacionamentos com pessoas que compartilham a mesma fé. Se encontrem durante a semana, participem das programações da igreja. É a simplicidade do estar juntos nas oportunidades que temos de celebrar a vida em Jesus, falando e aprendendo sobre sua palavra, orando uns pelos outros, servindo uns aos outros nas necessidades diversas que nós temos, etc. O quarto princípio, meus queridos irmãos, não poderia ficar fora da nossa lista, e eu já estou caminhando para o final. Volto para Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha de Jesus. Repito isso para ficar gravado para você, que era um sermão, uma mensagem proferida por Jesus. Ele vai nos chamar a atenção para uma vida de santidade. Santidade. Gente, a gente ainda fala sobre santidade na igreja. A gente sabe o que é santidade. A gente crê nisso, nesse mundo que está de pernas para o ar, em que tudo é relativizado. A gente sabe o que é santidade. Olha Mateus capítulo 7, é um texto que nos leva a pensar sobre isso, por mais que não apareça a palavra santidade nele, mas a partir do versículo 13 está escrito assim: entrem pela porta estreita. 7,13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Uau! Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Esse texto fala sobre essa figura de que a vida cristã não é uma vida fácil. E durante a nossa caminhada e perseverança, nós temos que fazer escolhas. E essas escolhas não são fáceis de serem feitas, porque há um sistema que está contra nós o tempo todo. O tempo todo nós estamos sendo convidados. A internet, por exemplo, que é uma bênção na nossa vida, tem irmãos nos assistindo e acompanhando conosco. Nós podemos levar a mensagem do Senhor Jesus até os confins da terra por meio dela, mas ao mesmo tempo você entra num site de notícias para saber o que está acontecendo no mundo, e aí há uma apelação para coisas que são reprovadas pela palavra de Deus. Então, para que a gente mantenha a santidade, a gente tem que entender que o caminho não é fácil, o caminho é estreito, a porta é estreita, nós seremos convidados o tempo todo para entrar por aquelas portas largas, aqueles caminhos largos que parecem ser bons aos nossos olhos, prazerosos aos nossos olhos, mas vai nos levar para a perdição. E eu tenho que ter coragem, eu ia falar jovem, tem jovens aqui também, né? Mas jovens, adultos, idosos, de dizer não para aquelas coisas que nós sabemos, estamos vendo o que está acontecendo no mundo ali fora, mas nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós temos que viver em santidade e não ceder ao pecado. Isso é para agora, não é para amanhã, é hoje. A igreja precisa se levantar e dizer não ao pecado. Nós podemos sim dizer que nós amamos os pecadores, nós mesmos somos pecadores, não deixamos de ser, mas nós temos que odiar o pecado. Amém. Odiar o pecado porque Deus odeia o pecado, ao passo que Ele ama o pecador. Há uma grande diferença. Então Jesus fala sobre a seriedade de buscarmos uma vida aprovada por Deus, fugindo do pecado, vivendo em santidade. A palavra nos revela aquilo que Deus aprova, aquilo que Ele reprova. Devemos tomar o cuidado para, como igreja, você é a igreja, a gente não aprovar aquilo que Deus reprova. E reprovar por autoritarismo e arrogância humana aquilo que Ele não reprova. Porque tendo esse bom senso, vocês vão entender que quando eu falo que nós temos que dizer não para o pecado e sim para uma vida santa diante dele, nós não estamos aqui falando sobre legalismo religioso. Não, nós não somos legalistas religiosos. Nós apenas queremos entender o que é certo e o que é errado diante de Deus e viver uma vida íntegra, inteira diante dele. Vocês conseguem me entender? Eu conversei com um jovem na minha cidade agora, nessa minha última viagem. Ele é dono de um salão de
de um barbershop. E ele me disse que ele é filho de um pastor de uma igreja que eu não vou mencionar o nome, né? E o simples fato dele ter feito uma tatuagem serviu para ele ser proibido de tocar bateria na igreja. Não só isso, palavras dele referindo-se a palavras do próprio pai. Essa tatuagem é a porta de entrada no inferno. Você perdeu a sua salvação por causa da tatuagem. Isso é o que nós chamamos de legalismo, porque a Bíblia não ensina isso, não fala isso. Não estou falando para a gente sair daqui, todo mundo voltar domingo que vem todo tatuado, não. Tá bom? Isso aí é problema seu, você que faça o que você quiser. Se você é menor de idade, peça para o seu pai, para a sua mãe, converse, resolva esse negócio lá, tá certo? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é ser legalista. Ser santo, falar de santidade não é ser legalista, não. Mas eu não posso, ao mesmo tempo, infringir princípios bíblicos que são claros, estão diante de nós, em nome de uma relativização da verdade, por causa dos tempos são hoje. Não, não pode fazer isso, não pode mesmo, porque a Bíblia está falando que não pode. Ah, mas tudo é relativo, depende do ponto de vista. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Por quê? Olha o que diz 1 João, capítulo 2, diz assim: estas coisas, filhinhos, eu vos escrevo, parteado do versículo, para que não pequeis. O apóstolo João, o amado do Senhor Jesus, o único que não experimentou a morte pelo viés do martírio, mas morreu de morte natural, ao contrário dos demais, ele escreve isso em eu estou em Pedro ainda, mas é isso, filhinhos, ele diz, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas ele conclui no mesmo versículo, todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao nosso Pai Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. O que ele está dizendo? O que eu já falei aqui agora, a gente odeia o pecado, mas ama o pecador, porque nós mesmos somos pecadores, e João vai falar na sua carta, ele vai trabalhar, ele escreve para que as pessoas tenham uma vida santa diante de Deus, que eles possam conhecer a Deus, que eles possam fugir das falsas doutrinas, dos falsos mestres, e ele vai falar, aquele que fala que não comete pecado é mentiroso, e faz de Deus um mentiroso. Ou seja, aquele que fala que não tem pecado, ele engana a si próprio, ele engana o outro, e ele tenta enganar a Deus, mas não pode enganar a Deus. Mas o pecado, irmãos, presta atenção, a gente tem que lutar contra os pecados de estimação. A gente tem que falar, não, pecado é um acidente na vida do crente. E serve como um alerta para que a gente busque mais e mais a presença de Deus, para a gente ter uma vida feliz na presença dEle. Então, o ponto agora em que vivemos e que tem levado muitos a uma vida de pecado extremo, e, portanto, sem santidade, é a relativização de tudo. Cuidado com essa relativização. Busque esclarecimento na palavra de Deus e não na palavra do homem. A palavra de Deus está sendo relativada. Tudo depende, não é bem assim. Hebreus capítulo 12, versículo 14, eu quero só trazer a sua memória, que diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Aquele que brinca com o pecado, permanece no pecado, ataca a própria santidade, e sem santidade ninguém verá a Deus. Nessa mesma quarta-feira, nas perguntas e respostas, um jovem perguntou para mim assim, que eu não sei quem eram, perguntas anônimas, né? Pastor, se eu cometer um pecado, eu perco a minha salvação? E eu, como um bom calvinista que sou, que acredito na perseverança dos santos, né, Gabriel? Você agora sabe o que é isso, né? Disse, não perde a salvação. Não perde a salvação. Mas se você continuar montado nesse pecado a sua vida inteira, é um grande sinal de que você não é salvo. Porque o verdadeiro salvo não fica sustentando, alimentando uma vida pecaminosa. Ah, mas então se eu pecar eu não perco a salvação? Cuidado com isso. Não perde se você tiver arrependimento genuíno e buscar o seu perdão no único que pode interceder por você e perdoar os seus pecados, que é Jesus Cristo. Aliás, Ele morreu pelos seus pecados, Ele pagou pelo seu pecado. Por isso nós oramos,
não em nosso nome, não em nome de qualquer autoridade, mas todas as vezes que nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, tem pecadinho escondido aí? Então está na hora de clamar pelo sangue de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, me fortalece, Espírito Santo me fortalece. Caminhando para o final, irmãos. Renan, pode vir para a gente terminar o culto. O último princípio, e aí você já deve estar, se você se lembra do nosso culto de Ano Novo, lembra, o pastor está repetindo os princípios que ele lançou lá no Ano Novo para esse ano na nossa igreja. É exatamente isso que eu estou fazendo, relembrando o que nós falamos. Que a ênfase para a nossa igreja, agora a nossa igreja Nova Esperança, esse ano seria palavra, oração, comunhão, santidade e, por último, ação. Antes de entrar na ação, só lembrar que foi só a gente anunciar essas coisas, o diabo se levantou contra nós. Porque isso tem um peso no mundo espiritual muito grande. Você entende isso? Tem um peso muito grande. Tem crente achando que vai sair por aí amarrando o diabo e vai resolver o problema. Amarra o diabo, mas não amarra a própria língua. Como é que faz com isso? Amarra o diabo, mas não amarra o cérebro, o pensamento ruim, contrário. Vocês estão entendendo, irmãos? Hey, povo de Deus, tem princípios básicos que são tremendamente importantes na nossa vida cristã. Se nós não observarmos isso, nós vamos fracassar na nossa vida cristã. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de vitória para você. De vitória. Então, nós entramos no quinto princípio, ou no quinto mandamento, que é a ação. O que é a ação, irmãos? Para hoje, eu quero apenas voltar para o texto inicial da nossa meditação, que é o texto de Mateus capítulo 7, e eu vou ler esse texto novamente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E Mateus, então, depois de citar as palavras de Jesus e o sermão de Jesus, ele insere concluindo: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, amando a palavra de Jesus, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Todas essas coisas que nós falamos hoje aqui nos levam, nos conduzem para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a palavra, Ele é o Deus encarnado e Ele é a palavra encarnada. Jesus é aquele que ora ao Pai por nós, nos ensinou a termos uma vida de oração, nos desafiou a nos aproximarmos dEle em oração diante do trono que tem graça, misericórdia. Jesus é o corpo no qual nós somos os membros, onde nós vivemos a comunhão que Ele planejou para nós. Jesus é a perfeição divina que não conheceu o pecado, Ele é o santo que viveu a santidade, nos convida para nele vivemos em santidade. Jesus é aquele que não ficou de braços cruzados, não ensinou da boca para fora, Ele ensinou com autoridade, porque tudo aquilo que Ele ensinava, Ele agia, praticava, Ele mostrava na sua própria vida. E a maior demonstração de ação, de atitude, de tomada de decisão, foi submeter-se à vontade de Deus Pai e se entregar na cruz por causa de mim e por você.
olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e tenhamos uma vida cristã bem-sucedida hoje, agora, o tempo é esse, em nome de Jesus. Fique de pé e vamos louvar ao Senhor. Nessa hora e entregue ao Senhor aquilo que você precisa entregar. Dê a Ele agora, peça a Ele agora o que você precisa. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. A palavra diz que Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não são os nossos argumentos, mas eu creio piedosamente que o Senhor está nesse lugar, que Jesus está nesse lugar e que o Espírito Santo quer trazer para a sua vida, para o seu coração, uma renovação, uma transformação. Você precisa ser sincero diante de Deus, é entre você e Ele agora. Ore a Ele, peça perdão pelos seus pecados, peça para Ele te fortalecer, peça para Ele te ajudar, coloque-se inteiro diante dEle, e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Pai, nós te agradecemos por essa manhã mais uma vez, pela Tua palavra que foi lida e explicada, Senhor. Ó Deus, pelas lições que o Senhor trouxe para nós e a necessidade que temos de nos despertarmos para um relacionamento mais próximo com a Tua palavra, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de santidade, uma vida de atitude, que é colocar tudo o que nós temos aprendido na Tua palavra em prática na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, expressar o nosso desejo de construirmos a nossa casa não sobre a areia, mas sobre a rocha, ó Pai. Ó Deus, e nós queremos começar a fazer isso hoje em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados e entregando mais uma vez a nossa vida no altar do Senhor, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus amoroso, o Senhor é o nosso Deus que nos conduz em vitória, o Senhor é o nosso Deus que nos dá sempre uma oportunidade de olharmos para dentro de nós mesmos, refletirmos sobre os nossos caminhos, os nossos relacionamentos e colocarmos tudo isso diante do Senhor para que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, e sermos transformados
pelo Senhor, ó Pai. Abençoa a tua igreja no dia de hoje, abençoe a tua igreja na semana de hoje, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que vão participar desse culto online durante a semana em algum momento, Senhor. Em nome de Jesus eu oro pela vida de cada um, ó Pai. Ó Deus, que as verdades reveladas na tua palavra nesta manhã, ó Deus, possam ser realidades indiscutíveis, ó Pai, na vida de cada um de nós, ó Pai. Sê conosco, nos fortalece, nos ajuda, ó Pai, e que o diabo seja envergonhado em nome de Jesus, ó Pai, e que a nossa vida, ó Pai, não apenas a palavra que sai da nossa boca, ó Pai, mas o nosso viver, as nossas atitudes, ó Deus, possam glorificar o teu santo nome, possa exaltar o teu santo nome, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém. Eu vou pedir para que você se assente mais um minutinho, só para você assistir o News Hope e os recadinhos das coisas que vão acontecer durante essa semana na igreja. Não é esse não, mas... A oração é a base da vida de todo crente e também é a base da vida da nossa igreja. E chegou mais uma semana de oração. A partir de amanhã, a gente vai estar se reunindo aqui na nossa igreja das 8 da noite até as 9 da noite, todos os dias. Do dia 30, segunda-feira, até o dia 4, sexta-feira, para a gente estar se encontrando aqui nesse lugar, para estar entregando ao Senhor os nossos pedidos de oração e também a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito, levantar uma intercessão aqui nesse lugar para que Ele realize os milagres dEle no meio de nós. Você é nosso convidado. A partir de amanhã começa a nossa semana de oração. E nesse sábado, dia 5, vai estar acontecendo aqui na nossa igreja o encontro do New Hope Homem e New Hope Mulher. Só que dessa vez vai acontecer num horário um pouco diferente, vai ser às 4 da tarde. A gente vai ter uma palestra com um tema super importante sobre violência doméstica e logo em seguida desse encontro para toda a família, a gente vai ter a nossa festa country. É isso, venha com a sua roupa a caráter, a gente vai ter comidas deliciosas, comidas típicas, música, dança, várias brincadeiras. Vai ser um momento para nossa família Nova Esperança estar se encontrando e estar celebrando ao Senhor em comunhão, todos juntos aqui, você não pode ficar de fora. E a nossa igreja, ela vestiu a camisa da inclusão. E nós queremos convidar você a já separar a data do dia 19 e 20 de agosto. Porque vai estar acontecendo aqui na nossa igreja a Conferência da Inclusão, com o pastor Glauco. Ele vai estar aqui ministrando durante esses dias e você é nosso convidado a estar participando da Conferência da Inclusão. Vai ser incrível, um monte de informação importante sobre como a gente pode propagar ainda melhor o amor de Jesus. E atenção, Forever Youth, você que é jovem, adolescente, nessa quarta-feira a gente vai se encontrar aqui na igreja para um momento muito especial. Tem sido muito bons os nossos encontros e a gente não quer que você fique de fora desse grande movimento que está acontecendo na vida da nossa juventude. Amém? E se você gosta de fotografia, filmagem, comunicação, jornalismo, o Ministério de Mídia está se reestruturando e a gente quer contar com você. Me procura ao final do culto e diz assim, ó, pastor, eu quero ajudar porque está vindo um monte de coisa legal por aí, cursos, seminários, eventos, para que a gente consiga se capacitar para fazer uma transmissão e uma comunicação ainda melhor na nossa igreja. Como é que é a produção? Esse cheiro bom que está vindo da cozinha é o quê? Frango à parmegiana, é isso. Hoje a gente tem almoço, um almoço preparado pelo Ministério Infantil da nossa igreja. E você pode estar abençoando e ajudando a gente a realizar os projetos que estão no coração do New Hope Kids. Eles prepararam frango à parmegiana e por $15 para adultos e $7 para criança, você pode estar almoçando em família aqui junto com a nossa igreja e, de quebra, abençoando o Ministério Infantil. Não deixe de participar do nosso almoço, vai ser muito bom. Muito bem, irmãos. Joia, é longo o vídeo porque tem muita coisa acontecendo na vida da igreja. E não fique de fora de tudo isso. O almoço é agora, tá bom? A festa country é sábado que vem, tá certo? Deixa eu lembrar vocês do que mesmo, Renan? Não, isso é outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tem recebido no seu WhatsApp essas mensagens que a gente dispara durante a semana, pastor Tiago é criativo, inventa essas coisas todas, né? Você precisa nos procurar e pedir para a gente inserir o teu número.
Tá bom? Aí a gente manda um convite para você, você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo na vida da igreja. Semana de oração, quero enfatizar, falamos sobre a oração. Hoje é um bom começo essa semana. Venha trazer a sua causa perante o Senhor e nós vamos orar juntos pela tua vida, pela vida da nossa igreja. Amém? De segunda a sexta essa semana. Há pessoas nos visitando hoje aqui. Eu vejo um casal perto da Mel e do Moisés aqui, não é isso? De Tuiutaba. É cruzeirense também, não? É cruzeirense também, não? É corintiano? Então vamos dar as mãos, porque o Galo e o Corinthians estão no mesmo patamar, entendeu? Aliás, o teu Flamengo ontem machucou, viu? Machucou. Não tem flamenguista aqui, né, gente? Opa! Não tem, não tem, não. Muito bom, bem-vindos, tá? Mais alguém nos visitando, gente? Não, aqui os nossos irmãos Edmilson já estão de casa já estão conosco aqui, né? A mãe da Lívia, que está preparando a comida para nós, é a avó do Moisés, que está aqui tocando violão, né? Bem-vinda também. Deus abençoe todos vocês, tá bom, irmãos? Fiquem de pé mais uma vez, para eu fazer a bênção e o envio de vocês, tá bom? Lembrem-se que a Bíblia diz que nós, igreja, somos o sal da terra e a luz do mundo. Você deixa o culto neste momento e vai ser igreja segundo o teu cotidiano, segundo os teus negócios, segundo a tua vida, tá certo? Então, ide paz, igreja do Senhor Jesus Cristo. Ide para ser sal, ide para ser luz, e que Deus os abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos hoje e para todos sempre. Quem crê diz amém 3 vezes. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus queridos.